Vamos lá, então, boa noite, Raul. Parabéns pela vitória de hoje, placar de 1-0. Queria que tu fizesse, primeiramente, uma avaliação sobre esse jogo de hoje. O gol no finalzinho, o gol do estreante Hugo Almeida, num gramado praticamente impraticável hoje por conta da chuva, né? A dificuldade dessa vitória de hoje, os 3 pontos que, por enquanto, deixam o Ercílio de volta aí na liderança da competição. Eu acredito que foi um jogo bem difícil, como a gente imaginava que viria a ser, né, pela característica de jogo que o Brasil impõe, de muita marcação e saída rápida. Acho que essa chuva e o gramado pesado facilitaram essa situação em relação à questão de uma equipe que defende mais e busca transição. Acho que a gente teve um pouco de dificuldade de adaptação, principalmente no primeiro tempo, em relação à questão da segunda bola. A gente vinha perdendo a segunda bola e aí estava gerando algumas dificuldades na parte defensiva. Tivemos algumas situações, algumas possibilidades, mas ficou um jogo muito aleatório, assim, um jogo muito de nível de competitividade alto, mais nesse sentido do que propriamente em relação ao jogo jogado. Nós procuramos, com as substituições, alterar a plataforma de jogo para ganhar a segunda bola, para ganhar uma bola mais de profundidade, para ter presença de área. Acho que a gente conseguiu empurrar o Brasil um pouco para trás, conseguiu criar algumas possibilidades, mas com dificuldade de terminação. O gramado também atrapalhando bastante, né? Choveu bastante e acabou ficando muito pesado na parte final do jogo. E acho que a equipe foi premiada com a vitória porque lutou até a última bola, né? Enquanto a equipe do Brasil procurou, principalmente no segundo tempo, garantir o empate, desacelerando o jogo, parando as jogadas, demorando para bater os tiros de meta, as faltas, os laterais. E aí, felizmente, a gente fez o gol no final e acho que a gente saiu premiado com essa vitória. A estreia do Hugo veio premiada com um gol. E me parece que ele é aquele centroavante de área, aquele cara que vai ficar dentro da área. O Giovani fez essa função até ele entrar, só que o Giovani saía bastante, né? Queria que você falasse um pouquinho do gol e também da estreia dele. São jogadores com características diferentes. Na verdade, a ideia da montagem e nessa captação de atleta, a gente procurou um 9 com uma característica diferente do Giovani. O Giovani é um jogador mais móvel, jogador mais de ataque a espaço, e o Hugo é aquele cara mais de presença de área, de terminação, de última bola, que tem um excelente pivô. A gente tem até uma situação de utilizá-los juntos, foi o que a gente procurou fazer hoje. O Giovani estava muito bem no jogo, atacando os espaços, a defesa do Brasil estava com dificuldade de marcá-lo, ele estava conseguindo rodar e girar para ganhar profundidade, mas estava faltando, de repente, um suporte, um apoio dentro de área. Acho que o Giovani conseguiu fazer essa função de segundo atacante e o Hugo procurou jogar, vamos dizer assim, na sombra do Giovani, nas costas dos defensores, e foi premiado com o gol. Acho que ele entrou bem no jogo, ele fez algumas situações de pivô, alguns giros bons, algumas situações de criação de jogadas, e acho que pontualmente foi uma boa contratação. Acredito que vai nos ajudar bastante na sequência da competição. No contexto geral, você gostou da atuação da equipe, mesmo com o gramado prejudicando bastante a equipe atuar? Eu acredito que a gente conseguiu se adaptar àquilo que o jogo pedia, né? Eu acho que o primeiro tempo a gente teve um pouco de dificuldade, a gente estava procurando tentar jogar e o jogo não estava pedindo muito isso, a bola estava prendendo e estava gerando dificuldades e estava dando possibilidades de contra-ataque para a equipe do Brasil. Acho que no intervalo a gente corrigiu essa situação, conseguimos ganhar um pouco mais de profundidade, conseguimos gerar possibilidades pelas jogadas de liberada, e aí com as entradas dos atletas que aumentaram esse nível de força da equipe por dentro, fez que a gente conseguisse criar mais oportunidades, ter uma sustentação um pouquinho maior e felizmente conseguimos resultado positivo no final. Raul, a quarta-feira começou com a notícia da possibilidade de você ir para o Figueirense, convite para ser treinador do Figueirense. Queria que você falasse se o convite existiu e logo depois a renovação do seu contrato com o Ercílio até 2024. Queria que você falasse dessas duas situações. É normal que aconteça no futebol algumas situações e possibilidades e convites. Eu tive uma passagem vitoriosa no Figueirense na base e depois tive uma passagem no profissional como auxiliar, e acho que também foi uma passagem proveitosa, assim como outros profissionais que tem aqui no clube tiveram uma passagem também pelo Figueirense marcante, e por isso eu acredito que a gente acaba tendo o nome lembrado lá. Eu recebi um convite realmente, falei que conversaria, porque acho que não se deve descartar de antemão qualquer convite. Acho que é interessante tu saber aquilo que está acontecendo.
Mas uma coisa que eu falei para eles, e sempre joguei limpo, que eu iria conversar com o Felipe, com o Vinícius, em relação à questão da continuidade do projeto aqui. Acho que a gente fez um planejamento há 2 anos atrás, pensando no crescimento do Hercílio, na montagem da equipe de trabalho, na base e também no profissional. Acho que a gente conseguiu fazer isso. A gente tem uma equipe de trabalho muito, muito boa em todos os aspectos, e acho que o clube tem muito a crescer com isso. E um dos planejamentos lá em 2021 era de a gente conseguir um calendário cheio, de a gente entrar numa competição nacional, de a gente competir em alto nível, de a gente conseguir montar uma equipe forte para disputar a competição com embasamento. Acho que a gente conseguiu montar isso, e não era o momento de sair do Hercílio, né? Acho que não é o momento. Acho que a gente vem dando bastante continuidade nesse processo, consegue se desenvolver. Houve uma conversa com o Felipe, com o Vinícius em relação a essa continuidade. Na verdade, meu contrato terminaria no final dessa temporada. Eles falaram em relação a estender para a temporada do ano que vem, até o final do ano que vem, para a gente ter uma segurança em relação à sequência e continuidade. Acho que é importante, dentro dos processos, a gente ver essa continuidade. A gente tem visto que as equipes que mantêm os treinadores e mantêm as equipes de trabalho, não somente o treinador, que eu acho que o treinador é uma peça importante no processo, mas ele não comanda, ele não toca tudo sozinho. Acho que quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. O treinador é uma parte importante dentro do processo, e achei prudente a continuidade aqui. Conversei com a minha família também em relação a esse aspecto. Acho que um convite do Figueirense, que é uma equipe gigante de Santa Catarina, atrai, porém acho que a continuidade daquilo que a gente está construindo aqui também é muito importante. Acho que a gente pode construir algo cada vez maior, tendo esse suporte e tendo esse trabalho em conjunto. Hoje o Hercílio é um dos poucos times aqui no estado que tem sua folha em dia, tem uma estrutura de trabalho e vem tendo crescimento. Isso pesou também na sua decisão? Tudo pesa, na verdade. Assim, se tu for pensar, quando tu recebe uma proposta, independente da função que tu exerça, tu vai pesar prós e contras em todos os sentidos, seja na questão de ir ou ficar. Então, tinha muitos pontos positivos em relação a ficar aqui, né, pela questão daquilo que da equipe de trabalho que a gente montou, daquele trabalho que vem sendo desenvolvido, do comando do trabalho, da organização dos processos. Acho que tem tudo para o clube crescer. Acho que a gente vem construindo isso. Vocês que estão aqui, que trabalham há algum tempo, eu sou de Tubarão, eu acompanho, a gente vê o crescimento do Hercílio Luz, né? O Hercílio Luz, em 2007, eu estava jogando amador aqui em Tubarão, pelo Palmeiras, e eu enfrentei o Hercílio Luz aqui no amador. O Hercílio Luz estava procurando retomar o futebol profissional. Então, faz pouco tempo que o Hercílio procurou essa retomada no futebol profissional, se manteve vivo por causa de alguns abnegados, algumas pessoas que deram a vida pelo clube, e eu acho que essa parceria que a gente fez com que o clube crescesse. A empresa vai fazer o clube crescer cada vez mais, porque são pessoas sérias e pessoas capacitadas para fazer o clube crescer e se desenvolver cada vez mais. Sobre a Série D, Raul, está acabando essa maratona de jogos, né? Quarto domingo, viaja para o Rio Grande do Sul, viaja para cá, viaja para lá. Foi positiva essa maratona, e agora o Hercílio vai ter um pouco mais de tempo para treinar. Isso vai ajudar a equipe a crescer ainda mais na competição? Eu acredito que ainda tem mais um jogo, né? A gente tem essa situação num período curto de recuperação para o jogo contra o Caxias. E aí uma viagem que não é tão longa quanto Concórdia e Pelotas, mas tem esse acúmulo de carga dessas duas viagens, desses jogos pesados, né? O jogo contra o Caxias, o jogo contra o Concórdia, os 2 jogos contra o Brasil foram jogos com um nível de intensidade e competitividade muito alto. Então, a partir de amanhã, a gente vai procurar trabalhar em cima da recuperação dos atletas, para que a gente consiga ter todos eles aptos, para no domingo, lá em Caxias, a gente conseguir um bom resultado. E aí, depois do jogo contra o Caxias, a gente conseguir sentar e reorganizar os processos de recuperação dos atletas e ver como está a tabela de classificação, para a gente conseguir atingir logo a pontuação necessária para a classificação. Raul, aqui no Aníbal Costa, o Hercílio, nos últimos 30 jogos sob seu comando, perdeu apenas uma vez. São 25 jogos invicto agora. E hoje, 594 torcedores estiveram presentes aqui mesmo com essa chuva, né? Acho que vale um agradecimento e também falar um pouquinho sobre esse retrospecto, né? Acho que um dos fatores que chamaram a atenção do Figueirense, devem chamar de outros clubes, o teu retrospecto jogando em casa, que é muito bom. E muito provavelmente, se vencer os jogos que tem ainda em casa, vai estar na próxima fase. Acho que é importante, né? Não, sem dúvida. Acho que a gente tem conseguido tornar o Aníbal Costa um lugar, uma fortaleza para a gente,
em relação à questão de resultado, fazendo a nossa equipe sempre atuando bem, sempre procurando nível de competitividade alto. Acho que essa entrega, o torcedor vê essa entrega até a última bola, essa busca incessante pelo resultado. E num jogo difícil como esse, com campo pesado, mas o Hercílio tem esse histórico, né, de uma equipe que luta até o final, uma equipe de garra, equipe de luta. Acho que esse grupo já está demonstrado isso, tem demonstrado qualidade e nível de competitividade alto. É importante que o torcedor esteja próximo da gente. A gente entende hoje muita chuva, frio, difícil. Até no final ali a gente cumprimentou o torcedor e aí os atletas falaram em cumprimentar aqueles que ficaram na descoberta. Eram cerca de 10, 15 torcedores que ficaram até o final lá, torcendo, apoiando, lutando, e gritando e apoiando. E acho que com certeza foram embora felizes da vida, apesar da chuva e do frio, mas com o resultado do Hercílio, que foi extremamente importante para a sequência da competição. Raul, falando no final do jogo, o que aconteceu ali? Uma confusão entre as comissões técnicas? O Zimmermann falou que faltou a falta de respeito, ali provocaram o pessoal dele, né? O que aconteceu no final do jogo, essa confusão? É do jogo? Não, situações de jogo. Na verdade, a gente teve problemas em relação ao jogo lá em Pelotas, que foi quando eles fizeram o gol, não teve mais jogo. E eles ficarem amarrando, e eu comentei com vocês na coletiva durante a semana, que vocês veriam como é que seria, e cada tiro de meta demorava 30, 40 segundos para ser cobrado, e isso vai gerando uma irritação, vai incomodando, e na hora do gol, alguns dos nossos atletas, na comemoração, acabaram, vamos dizer assim, falando para alguns atletas do Brasil para fazer cera, para parar o jogo agora, para tentar desacelerar o jogo como eles haviam tentado fazer. E felizmente a gente conseguiu o resultado, mas situações de jogo, coisas do nível de competição. Acho que a Série D é uma competição pesada, uma competição difícil. Todo jogo acaba se tornando uma guerra em alguns momentos. Acho que a gente conseguiu guerrear do jeito que era necessário para conseguir o resultado positivo.